Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 20 de julho de 2023 e o título é A Hora é Agora. Vamos lá. Existe uma conhecida oração dos índios Hopi, um povo nativo dos Estados Unidos que vive na região do Arizona, a qual transcreverei abaixo. Abre aspas. Vocês andaram dizendo às pessoas que esta é a 11ª hora. Agora vocês precisam voltar e dizer a essas pessoas que a hora é agora e que há coisas a serem consideradas. Onde vocês estão morando? O que vocês estão fazendo? Quais são os seus relacionamentos? Vocês estão em boas relações? Onde está a água de vocês? Conheçam o seu jardim. É o momento de falarem a sua verdade. Formem as suas comunidades. Sejam bons uns com os outros e não procurem fora de vocês pelo líder. Este poderia ser um tempo muito bom. Há um rio que agora está correndo muito rápido. Ele é tão grande e ágil que chegará a assustar alguns. Esses vão tentar ficar na margem e se sentirão como que deixados de lado e vão sofrer muito. Saibam, o rio tem o seu destino. Os anciãos dizem que precisamos deixar a margem, saltar para o meio do rio, manter os olhos bem abertos e as cabeças acima da água. Veja quem está lá dentro com vocês e celebrem. Neste momento da história, não devemos fazer nada sozinhos. No momento em que fazemos, nosso crescimento e jornada espiritual tem uma parada. O tempo do lobo solitário acabou. Reúnam-se. Abandonem a palavra luta, conflito da sua atitude e do seu vocabulário. Tudo o que fizermos agora, precisa ser feito de uma maneira sagrada e em celebração. Nós somos aqueles que nós mesmos estávamos esperando. Fecha aspas. Há alguns anos, um movimento silencioso começou a tomar uma proporção inimaginável até então. Um considerável número de pessoas começou a despertar de um sono secular, de um torpor que os mantinha inebriados e distraídos. Acordar desse sono profundo foi assustador. Sentimentos confusos e descontrolados invadiam as mentes e corações. Revolta, medo, incompreensão, indignação, em meio a um emaranhado de conflitos e culpas. Eram tantos questionamentos. Como nos deixamos manipular de tal forma? Por que não conseguimos enxergar coisas tão óbvias? Por quê? Como? O quê? Perguntas e mais perguntas. A ignorância é confortável, mas uma vez descortinado o véu, não há como retroceder. A busca por conhecimento, por informações e todo tipo de material que pudesse trazer alguma explicação foi frenética, e as descobertas estarrecedoras. Contudo, juntando todas as peças encontradas, o que se via era a possibilidade de uma mudança de extrema importância. E era preciso aprender a suportar o caos para construir um caminho de ordem e verdade. Mesmo desacreditados e banidos pelos adormecidos marionetes, muitos dos quais, entes tão amados, seguiram focados e firmes em seus propósitos e processos, confiantes de que a verdade seria exposta, e todo esforço teria valido a pena. E eis que o tão esperado e sonhado momento está mais próximo do que se imagina. O caos se instalando e rasgando todos os véus. E a questão que surge nesse momento: toda busca, todo conhecimento não pode ter sido em vão. Há que se ter uma finalidade. Nada chega até nós por mero acaso. A hora é agora. O motivo pelo qual tantos foram chamados e arrancados de seu confortável sono está se revelando. É o momento de unir forças.
contribuir da forma que estiver ao alcance para disseminar a verdade, que precisa ser ouvida e vista pelo maior número de pessoas. Não há salvação mágica, não há salvador nem líder. Nós somos aqueles pelos quais estávamos esperando. É o momento de arregaçar as mangas e fazer o trabalho para o qual sutilmente fomos preparados e pelo qual ansiosamente aguardávamos. A hora é agora. Celebremos. Então vamos lá. Gente, esse é um dos textos que eu mais gosto, na verdade, porque assim, essa oração, eu acho essa oração muito linda e assim, tem muito significado para mim, né, pelo menos. Porque justamente ela meio que fala um pouco da trajetória das pessoas que entraram na jornada do despertar, que para a maioria das pessoas começou há uns 4, 5 anos, né? Principalmente na época da pandemia, que o isolamento acabou fazendo com que as pessoas elas tivessem aquele momento de introspecção e começassem a refletir e começassem a se conhecer, né? E fazer aquele se voltar para dentro e fazer o trabalho interno, né? Tem muitos dizem, né? Jogar as pessoas dentro de casa achando que com isso elas seriam mais facilmente controladas, né? Através do medo, da solidão e, no entanto, foi um tiro no pé porque justamente foi esse movimento que acabou fazendo com que muitas pessoas acabassem despertando e buscando, acessando muitas informações e principalmente, né, acessando o seu eu interior, o seu eu superior e, e na verdade foi um movimento necessário, importante, um momento perturbador, difícil, mas que trouxe um grande salto para muita gente, né? Um salto um salto evolutivo, né? Até um salto quântico mesmo. E nesse momento em que a gente começou a ir atrás em busca de informações, até eu estava conversando recentemente sobre esse texto com a Márcia, o Silvio e o André, que a gente tem aquele grupo de estudos, e é interessante como praticamente todos nós começamos a acessar algumas informações que a gente nem imaginava que pudessem existir, né? Através da mesma pessoa que foi o Luciano César. A maioria das pessoas que eu conheço começaram a ter acesso a algumas informações lá. E a gente ficava, né? Era uma coisa muito, muito surreal, tal. Só que aí a gente começou a fazer as pesquisas por nós mesmos. E mesmo a gente acessando aquele tipo de informação, era difícil acreditar que realmente aquilo pudesse acontecer. Algumas coisas era difícil de acreditar que o ser humano era capaz de certas crueldades, né? Mas hoje tudo que a gente acessou e tudo que a gente chegou a tentar conversar com outras pessoas na época que a gente ficou absolutamente isolado, né? A maioria das pessoas acho que cada família tinha lá a sua ilha humana, né? Aquela pessoa que pensava diferente, que era a ovelha negra e que não se deixou manipular pelo medo, pelas informações que chegavam através da mídia. Hoje a gente sabe que essa mídia é aberta, tudo que eles falam, a gente tem que pensar assim e buscar em outras fontes e na maioria das vezes o que eles falam é bem o contrário. Existem vários vídeos aí que mostram, né, como eles repetem em vários veículos diferentes, eles repetem a mesma coisa. Então, assim, tem um roteiro, porque a gente sabe quem está por trás. E há um interesse aí dos controladores, e a mídia é um dos braços, né? Dessa galera aí, dessa turma aí, poderosa. Então é por isso que a gente tem que buscar as informações por nós mesmos. E hoje, a gente já não tenta discutir isso com as pessoas que
interesse ou que ainda estão muito aí envolvidas com as distrações do sistema, da Matrix, muito mergulhadas na Matrix, porque não adianta. Apesar de que, assim, acho que muita gente, às vezes agora, lembra de coisas que a gente falou e estão vendo essas coisas agora acontecerem. Quando a gente falava, né, daquela questão dos... isso aí isso tem que tomar cuidado para falar, né? Do que a gente sabia que acontecia com os pequenos, né? Mesmo com pessoas, o que se fazia, né? O que o homem era capaz de fazer com outros seres humanos. Hoje a gente está vendo aí vários e vários escândalos pipocando. Até alguns anos atrás começou o primeiro lá, daquela famosa ilha lá, que estava para sair a tal da lista, né, das celebridades ali que estavam envolvidas naquilo. E agora estourou um segundo escândalo que, de uma certa forma, tem ligação com aquele primeiro e com mais gente. Então, assim, muita gente vai se decepcionar, né, com os seus ídolos, porque uma das piores coisas hoje eu vejo, né, barulhinho aqui, é a idolatria, porque a gente percebe que mesmo às vezes saindo aí fatos, né, a respeito de certas pessoas, tem gente que ainda se recusa a aceitar que aquela pessoa que ela idolatra não é aquilo, não é uma pessoa para ser idolatrada, muito pelo contrário, é uma pessoa abjeta, uma pessoa abominável, que faz coisas horríveis. Mas a pessoa tenta defender de toda forma, tenta justificar o injustificável, justamente por essa questão da idolatria. Então, todo mundo, em algum momento, principalmente na adolescência, a gente tem os nossos ídolos, né? Mas a gente vê hoje em dia gente madura, gente que deveria já ter entendido, já ter entendido que, na verdade, nós somos todos seres humanos aqui, cada um com seu papel, cada um com a sua importância, ninguém é melhor que ninguém. Então não tem por que você idolatrar ninguém. Não tem, não faz sentido isso, você idolatrar uma pessoa porque ela é famosa ou porque ela é rica. Isso não é nada que faça de alguém melhor, uma pessoa admirável. Não é o fato dela ser famosa, dela ter visibilidade, dela ser uma celebridade, ela cantar bem ou não, né? Que hoje em dia cantar bem tá difícil, né? A maioria é tudo encenação, é performance. E as pessoas caem, parecem hipnotizadas, né? Por essas distrações mesmo, por essas pessoas que, na verdade, elas têm um papel ali. Elas têm esse papel de realmente enredar essas. Quanto mais gente melhor, principalmente os jovens, né? Mas a gente vê ainda gente aí que já deveria, né? Muitos adultescentes, eu chamo, né? Que são aqueles adultos que se comportam como adolescentes. E ainda ficam nessa coisa de idolatrar, de ter ídolos, e né, aquela coisa meio que, na verdade, eu acho que hoje em dia não faz sentido, porque você pode até gostar e admirar, né? Todo mundo tem, né? Cantores que gosta da música, ou gosta da voz, ou gosta, né, do talento da pessoa, bandas e tudo, mas isso é diferente de você idolatrar, de você achar que aquela pessoa, que aquilo é algo que é superior aos outros, né? Aí a pessoa vai lá e fica e acampa para ir assistir o show do fulano ou da fulana e fica na frente do hotel e grita e se desespera e chora, né? Então, e isso você vê que é assim, é um desequilíbrio, na verdade, acaba trazendo um desequilíbrio emocional e a pessoa acaba criando ilusões a respeito de uma pessoa que é um ser humano como qualquer outro,
só tem um talento diferente do tal. Todo mundo tem um talento. Alguns têm na música, outros têm um talento, por exemplo, de ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa com quem as pessoas gostam de se abrir, uma pessoa que traz conforto, uma pessoa que sabe ouvir. Então, uma pessoa que trabalha em alguma profissão que ela é talentosa, um bom advogado, um bom professor, todo mundo é bom naquilo que faz. E isso não faz dessa pessoa melhor ou pior do que ninguém. Né? Ou pode ter um gari que é comprometido, que é caprichoso, né? Porque nem todo mundo é caprichoso no que faz. Então a gente tem que valorizar aquelas pessoas que são, né? Então quando esse texto eu escrevi, já estavam começando a aparecer as primeiras revelações. E hoje ele está muito mais atual do que em 2023. Que agora é uma coisa atrás da outra. Todo dia é um flash, todo dia é uma novidade, todo dia é algo acontecendo. E, e assim, e isso nos traz, assim, isso é um motivo para celebrar, porque todo dia está acontecendo alguma coisa que, na verdade, está confirmando aquelas certezas que a gente já tinha, já trazia no íntimo lá atrás. Quando a gente, por exemplo, é, se manteve firme no que a gente acreditava, quando a gente percebia as manipulações, tentava falar com as pessoas e ninguém dava ouvidos, todo mundo achava que a gente era maluco, né? E chamava a gente de todos os istas, né? Negacionista e não sei o quê, blá blá blá, blá blá blá, né? Principalmente as pessoas mais próximas da gente. Isso foi difícil, né? Porque as pessoas que a gente mais amava, que a gente estava tentando proteger, foram as pessoas que, na verdade, muitas vezes mais nos rejeitaram e isolaram e, e desacreditaram, né? E é interessante porque, assim, pessoas que conviveram a vida inteira com a gente e nos trataram como se nós, como estranhos, na verdade, né? Não nos deram nem a oportunidade de argumentar, nos trataram como pessoas assim totalmente fora da realidade. E hoje as coisas, o que a gente tentou alertar lá atrás está se comprovando, né? A gente está vendo que tudo, mesmo a respeito lá, né? A principal conflito foi a respeito lá do experimento e hoje a gente vê, né, que no mundo inteiro as verdades estão aí surgindo, pipocando e mostrando que realmente era só ter feito um raciocínio básico, lógico, né? Todos os argumentos apontavam que nós tentávamos trazer apontavam para que realmente aquilo era algo sem sentido. Não fazia sentido, não tinha nenhum tipo de comprovação. Mas aí como a mídia bateu tanto na tecla, né? E falavam que não, que era salvação, e, e todos os médicos mesmos, os bons profissionais que tentaram alertar e que estavam ali na linha de frente trabalhando e auxiliando, realmente tendo resultados, foram todos também discriminados, perseguidos. Hoje as coisas estão aí, né, comprovando que quem realmente ficou firme ali no seu propósito, nas suas convicções, hoje elas estão sendo comprovadas. E, assim, não é motivo para a gente falar, ah, nossa, eu avisei, eu sabia. Não é isso que a gente quer. Mas, e também não é nenhum momento da gente ficar falando sobre isso. Muito, eu até evito, hoje está vindo muita coisa à tona, assim, e dos efeitos do que foi aquilo, né? E do que realmente estava por trás e do absurdo que foi, e do grande. Não posso. Como é que eu vou falar isso? Gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que fala. Hoje, até uma amiga aí teve o canal.
suspenso, porque tá complicado, né? A gente não pode falar tudo. Mas foi uma coisa muito cruel que se fez com a humanidade, né? Então, assim, mais uma, né? Porque ao longo da história a gente tem tanta coisa que foi feita, né? Contra a humanidade e eles vão se aprimorando, né? Vão na forma de nos enganar. Eles vão é, melhorando a propaganda deles para enganar cada vez mais as pessoas, mas sempre através de alguma estratégia de medo. Então, hoje as coisas estão ficando muito mais claras, inclusive a respeito até de como aquilo aconteceu, que talvez não tenha sido de uma forma assim tão natural e tão inesperada, né? Mas, enfim, está tudo aí aparecendo, né? Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá sabendo. E tem gente que vai preferir ficar ali é, adormecido, continuar adormecido. Eu já ouvi até pessoas que falavam, eu preferia não saber de nada, porque as pessoas que não sabem de nada, elas estão confortáveis, elas estão continuam vivendo a vida delas, sem preocupação, sem saber de nada. E eu já não acho, né? Porque a partir do momento que são verdades realmente que muitas vezes trazem alguma revolta, quando a gente teve acesso a isso, revolta, indignação, mas hoje a gente vê que era necessário porque justamente para causar esse despertar, para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de sair desse controle e tomar posse de quem elas são, tomar o poder sobre si mesmo, né? Parar de ser controlado por pessoas que não têm boas intenções, por pessoas que só visam poder, né? Pessoas gananciosas, desculpa aí, gente. Pessoas que não se importam realmente, não têm nenhum mínimo de empatia. Elas só se preocupam em ter poder, em ter controle sobre os outros. Então, não são pessoas que merecem continuar aí fazendo o que elas estão fazendo. Então, é justo que as coisas comecem a vir à tona para que se faça uma limpeza, para que essas pessoas paguem pelo que elas fizeram e cada um receba de acordo com as suas obras, receba de acordo com o que colha o que plantou, né? É a lei da semeadura, a lei do retorno. Então eu acho que é isso que está começando a acontecer agora. E é um motivo para a gente se alegrar, apesar de que a gente ainda vai ter que ter paciência, porque as coisas vão acontecendo, ainda tem muita coisa para ser revelada, então vai um tempo aí, mas isso traz um alento para a gente de perceber que muitas vezes a gente chegou a duvidar até, né? Quando nós tivemos acesso a tantas informações assim difíceis de assimilar. E acho que às vezes todo mundo em algum momento chegou a questionar a gente, será que eu estou realmente certo? Será que é isso mesmo? Mas a gente sentia, né? Porque não é só você acessar a informação e você sentir aquilo, você sentir e nós estamos realmente na era do sentir, você sentir que é dentro de você que aquilo tem um fundamento e que é a verdade, né? Então, e acho que foi essa fé que nos movimentou e nos manteve fortes enfrentando tudo o que a gente enfrentou até agora. E de uma certa forma, isso que aconteceu foi fazendo com que várias pessoas acabassem se encontrando pessoas da mesma sintonia. E aí que a gente, essa coisa do Rio, né? Que no Rio a gente foi se reunindo com as pessoas que foram chegando, que tiveram a coragem de se atirar no Rio, não ficaram à margem, e foi formando os grupos. E foi assim que a gente foi chegando, conhecendo várias pessoas,
Aí foi quando eu conheci, por exemplo, um exemplo pessoal, foi quando eu acabei conhecendo a Márcia, o Vital, acessando as mensagens do Vital. Então foi todo esse movimento que foi reunindo as pessoas que estavam na mesma sintonia. E aí nós deixamos de ser as ilhas, nós começamos a encontrar as pessoas que tinham a mesma frequência, que pensavam como a gente, e a gente começou a poder se comunicar, a gente começou a poder conversar e trocar essas informações. E aí isso foi crescendo, esse movimento foi crescendo, e hoje a gente tem muitas pessoas, né, espertas aí e fazendo trabalhos para auxiliar, né, as outras pessoas. Então isso é um momento para a gente celebrar, porque realmente a hora que a gente tanto esperava está chegando. E a gente vai realmente conquistar, né, e vivenciar tudo aquilo pelo qual a gente se manteve firme, e a gente está trabalhando, a gente continua trabalhando, e levar, né, quando possível, informações e ser acessível para as pessoas que queiram, né, hoje em dia se interessem, que lembrem, né, que a gente já está nessa caminhada e que venham buscar auxílio, venham buscar um suporte, e porque acho que é esse que é o nosso trabalho, é para isso que a gente veio se preparando aí, né, é, e na verdade nós passamos por isso para que a gente estivesse preparado para esse momento, né, então a gente já foi começando o nosso trabalho lá atrás, e hoje eu acho que a gente está, ainda temos um caminho aí, mas a gente já está bem, não digo pronto, né? Mas nós estamos assim já com uma bagagem boa para conseguir fazer esse trabalho de auxiliar, de ajudar a informar as pessoas que hoje em dia se interessam, e que estão começando a despertar, que estão começando a entrar nessa jornada. Então é bem, é aquilo que a gente realmente, nós somos aqueles pelos quais nós esperávamos, porque antes a gente achava que ia ter um Salvador, e hoje a gente entende que na verdade esse trabalho é nosso, né? Essa jornada, essa, esse caminho evolutivo, esse trabalho para auxiliar ao planeta a transicionar é nosso, né? A ascensão, ela a ascensão do planeta vai acontecer de qualquer forma, mas nós fazemos parte desse processo, né? E a nossa ascensão é individual, mas a gente pode contribuir muito para aqueles que se interessarem em ter algum suporte, alguma informação, com o auxílio de quem já está um pouquinho adiantado na caminhada, né? Então, que a gente esteja aí aberto para auxiliar, né, aos que estão despertando agora, e que eu acho que é muita gente, porque todo esse movimento eu acho que é justamente para isso, para fazer com que mais pessoas entrem nesse processo, e que aumente cada dia mais o número de pessoas que a gente sabe que são boas pessoas, mas que ainda estão iludidas. E então que elas realmente tenham essa oportunidade de fazer essa transição e participar desse movimento, né, da luz e da evolução, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.